Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal Em Livre-se. Hoje eu estou aqui na exposição Sertão Colorido, Quanto em Preto e Branco, do Silvio Gessé. Que honra tê-lo aqui no canal. E hoje eu já começo pedindo a vocês que deixem desde já o seu like, porque assim o YouTube vai recomendar o nosso vídeo para os demais frequentadores da plataforma. Já ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. E é claro, se inscreva no Em Livre-se, porque por aqui vocês encontram arte, literatura, enfim, artes multilinguagens. E eu aguardo vocês. Simbora! Gente, eu já começo mostrando para vocês uma visão panorâmica da exposição Sertão Colorido, Quanto Preto e Branco, essa exposição que conta com obras do nosso grande artista Silvio Gessé e que ainda teve curadoria de Esther Figueiredo e Edmilson Santana, além da produção de Mércia Breton. Acontecendo aqui no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Nessa grande exposição nós vamos encontrar a reinterpretação de Silvio Gessé em relação às obras do Evandro Teixeira, baiano, nascido em 1935, e que saiu de Irajuba, a poucos quilômetros de Salvador, para fotografar o Brasil. Na verdade, é muito difícil dissociar o nome de Evandro Teixeira a qualquer evento no país na segunda metade do século XX. É o nome por trás de grandes fotografias, como a tomada do Forte de Copacabana de 1964, como a passeata dos 100 mil de 1968, como a fotografia Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1979, como a fotografia de Elizabeth II em plena Avenida Paulista de 1968, como também a multidão acompanha o enterro de Pablo Neruda no Cemitério Geral, Chile, em 1973. O olhar de Evandro Teixeira ganhou o Brasil e o mundo, e além de já ter exposto suas obras nas principais capitais do país, já expôs em Paris, Frankfurt, Zurique, Nova York, Cuba, México, Buenos Aires, Bogotá, China, Japão. Seu nome e currículo estão na Enciclopédia Internacional de Fotógrafos, onde estão reunidos os principais nomes da fotografia no período de 1839 até os dias atuais. Suas fotos fazem parte de grandes acervos como o Museu de Arte Moderna do Rio, MASP, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Museu de Belas Artes de Zurique, Suíça e Museu de Arte Moderna La Tertúlia, Cali, Colômbia. Todas essas fotos apresentadas aqui no vídeo, elas foram coletadas e recolhidas no site do Instituto Moreira Salles, já que nos últimos anos, mais de 150 mil imagens do Evandro Teixeira foram doados para esse grande acervo que constitui o Instituto Moreira Salles. Mas ninguém melhor do que o próprio Silvio para traduzir o seu olhar, para traduzir a sua perspectiva e as razões dessa curadoria que levou em consideração as imagens da infância na obra do Evandro Teixeira. Então fiquem com as palavras desse grande artista, desse grande pintor, o Silvio Gessé, que é conquistense, nascido em 1960 e que, através de cores vibrantes, vem traduzindo o nosso sertão, a nossa caatinga, e nessa exposição especificamente com um olhar que se atenta para a obra do também baiano Evandro Teixeira. Bom, gente, como eu disse, eu estou aqui ao lado de Silvio Gessé, que é um dos maiores artistas, pintores de Vitória da Conquista, um artista emblemático do nosso sertão da ressaca e que vem representar o nosso sertão, a nossa caatinga, através de suas artes. E nessa exposição de hoje nós vamos acompanhar as obras do Silvio, que reinterpretam as obras do Evandro Teixeira, que é também fotojornalista baiano, o maior fotojornalista nacional hoje. Então, Silvio, seja muito bem-vindo e eu quero que você fale sobre a ideia de reinterpretar as obras desse grande artista. Ediane, obrigado, muito obrigado mesmo por poder participar, né? Esse trabalho seu que é maravilhoso, estava conversando contigo antes ali, da importância do blog Convivência
cultural, né? De você trazer a cultura para frente mesmo, né? Literatura, artes plásticas, pintura, desenho, tudo isso aí, né? E música, né? Bom, essa exposição, ela foi montada em função de um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, né? Na realidade, esse trabalho e essa pesquisa com as fotografias de Evandro, eu já faço de mais ou menos desde 96, quando ele lançou o livro Canudos. Não conhecia Evandro ainda, e em 97 eu reparei no Jornal à Tarde um recorte dessas fotos que estão aqui hoje, né? Reinterpretadas, né? Até ali, depois eu vou mostrar um quadro para você. Como se fossem retirantes, né? Famílias de retirantes, né? Pessoas do seu dia a dia na Caatinga, voltando da feira, indo para a feira, a labuta do dia a dia no sertão, né? Eu recortei aquele pedaço de papel, nem observei direito o crédito, comecei a pintar, pintei várias telas, tem muitas telas inspiradas nessas fotografias de Evandro. O tempo passou e o que eu enxergo na Caatinga, o meu olhar, vai quase que muito com muitos dos trabalhos que Evandro fez, somente o trabalho de Canudos e o trabalho de Vidas Secas, né? Em novembro de 19, fui participar da Africana, Feira Literária de Canudos, e conheci o Evandro lá. Nessa conversa, eu falei com ele dos trabalhos que eu estava fazendo, inclusive, né? Das releituras, ele se entusiasmou, gostou e generosamente me cedeu o que eu estava usurpando praticamente, né? Estava fazendo sempre reinterpretações do trabalho dele, né? E a partir daí a gente criou essa possibilidade de nascer exposição. A gente está com essa exposição aqui, e ela vai mais adiante também, ela está sendo remodelada, ela está sendo trabalhada para gosto em 5G da Frigê também, com o tema das crianças, da sexualidade também, né? Então juntou tudo, a coordenação e a curadoria da exposição é a professora Esther Figueiredo, né? E do artista plástico Edmilson Santana. Então, essa exposição me deu essas duas pessoas gabaritadíssimas me deu um grande suporte na pesquisa, né? E na condução da escolha das obras e do foco. O viés que a gente deu foi infância e criança. Então é raro que num trabalho das fotos de Canudos e das fotos de Vidas Secas não tenha criança. Vidas Secas, menino mais velho e mais novo, né? E em todos esses trabalhos que estão aqui, reinterpretados, a figura da criança ela participa de forma preponderante, empoderada, né? E nasceu assim, na realidade foram acontecendo coisas, coincidências, né? A obra de Evandro é uma obra magnífica. Evandro é um dos maiores fotojornalistas do mundo, né? Ele é homenageado em todos os países que ele vai, na Europa, na Ásia, na China, já foi homenageado várias vezes, né? E o baiano, né? Ele viria para a exposição, mas ele teve Covid, né? Ele já recuperou, ainda bem, graças a Deus. Mas com esses tempos de pandemia, ele tem 86 anos, os cuidados são muito importantes, né? Ele está bem forte, bem saudável. E aí a gente terminou fazendo encontros assim, de forma quase que remota, né? Mas eu queria te perguntar, Silvio, antes da gente acompanhar essa exposição, uma pergunta pessoalmente, todo artista que eu entro em contato, todo autor, eu sempre pergunto sobre as principais referências, né? Então eu queria conhecer um pouco mais a fundo sobre você, eu queria saber quais são as suas principais referências literárias, artísticas, né? Realmente o que conduz, querendo ou não, que inspira, mas o que também conduz, de certa forma, o seu olhar para o mundo, né? E para o sertão. A inspiração minha da região, de onde eu vim, onde eu morei. Eu nasci em Conquista em 1960 e fui morar em Jordânia com uns 4 ou 5 anos. Depois voltei de Jordânia, que era Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, né? Aí vim para Conquista, fiquei mais aí uns 2 anos ainda morando no interior de Conquista, Ribeirão do Lar, Cruzilhada, até pertinho aqui nos Patis, e vim para ser alfabetizado na cidade. Então comigo vem essa bagagem todinha. Então essas fotografias, esses ensaios todos que tem aqui, parece que tem um bocadinho meu lá dentro também. O gosto do cheiro da terra molhada, o cheiro do curral, dos animais, da ovelha, do bode, da cabra, né? A casa de Itaipá, pau pico, chama, né? Que eu já morei em casa assim, chão batido. Então eu lembro que eu já morei em casa com chão batido, que a gente fala chão batido, sabe o que é chão batido? É cimento queimado? Não, chão batido é o chão socado na terra mesmo. Então
A minha infância foi uma infância muito humilde, né? Mas não foi uma infância, não foi miserável, foi uma infância privilegiada, inclusive, mas morando sempre em lugares humildes, né? Simples, e a gente vai guardando essas lembranças vão ficando tatuadas na gente, por dentro e por fora, né? Quando eu vim para a Conquista, eu passei por um processo de alfabetização, né? E eu lembro bem quando surgiu essa exposição lá do Memorial, casou certinho. Eu já estou preparando uma exposição para setembro, outubro em Salvador, que é toda Semana de Arte Moderna, né? Você pode mostrar os trabalhos. São 40 trabalhos. E eu estava com esses trabalhos prontos já, praticamente, os que estão lá no Centro de Cultura, né? E nessa pesquisa que eu tenho feito, estudo que eu estou fazendo ainda, eu fui lembrando assim de como é que a influência de Tarsila foi tão importante no meu trabalho, as cores tarsilianas que eu falo, e o traço de Portinari também que no meu trabalho. Eu lembro que em 1972, eu tinha 12 anos, né? E estava comemorando o 50º da Semana de Arte Moderna. Eu estudava no Ginásio Orientado do Trabalho, que é o Dia Menezes hoje, GOT. Lembro bastante. Então, eu lembro que naquela época tinha uns livros coloridos que vinham fora, estudação, negócio da educação, um negócio desse, né? Ministério da Educação. Vinha os livros, foi quando começou a comemorar a Semana de Arte Moderna, o 50º, né? E eu lembro das ilustrações dos trabalhos de Portinari e dos trabalhos de Tarsila. Um me encantou com as cores e o outro me encantou com o tema e com também os traços. E eu sempre digo assim, e faço questão de dizer de forma muito simples e reconhecidamente humilde, que eles são importantíssimos na formação do meu trabalho, tanto o Tarsila quanto o Portinari. Portinari, o filho dele, João Carlos, esteve aqui num evento feito com Rossani, com Elomar, na inauguração da Casa dos Carneiros, do teatro lá, Casa dos Carneiros, e o filho João Cândido veio. Ele teve no ateliê. Coincidentemente, ele levou uma obra, exatamente uma obra inspirada nos trabalhos do pai dele. Eu lembro que ele falou comigo assim: Silvio, você me lembrou muito do meu pai agora, que eu pintava com o coração. E você pinta com o coração. Então, ele pintava a infância com o coração, as brincadeiras. Né? Então, todo esse momento que a gente está vivendo agora são reflexões de coisas que a gente já viveu, reminiscências e lembranças sempre boas, né? Somente num momento difícil, né? Que está passando agora de pandemia, né? De desumanização das pessoas, né? Os humanos menos desumanos, cada dia que passa. E cor, coração, paixão, ternura, afago, é importante nesse momento. Vamos caminhando aí, né, mostrando as outras. Eu comecei apresentando o Evandro Teixeira e trazendo uma visão brevemente panorâmica dessa grande exposição Sertão Colorido quanto Preto e Branco, que teve curadoria de Esther Figueiredo e Edmilson Santana. Mas nós vamos finalizando o vídeo e é hora de dar aquele passeio, de fazer aquela tour por entre as telas do nosso grande Silvio Gessé, artista conquistense, nascido aqui em Vitória da Conquista. E nas palavras de Esther Figueiredo, cujo texto está exposto na exposição, a pergunta que orientou a realização dessa curadoria é a seguinte: quais as texturas de infância presentes na fotografia de Evandro Teixeira que são pré-anunciadas nas telas de Silvio Gessé? Muitas das telas retomam as imagens de Evandro que ilustraram a edição especial de 70 anos da obra Vidas Secas. Durante 10 dias, Evandro Teixeira percorreu o sertão nordestino, trilhando os caminhos de Graciliano Ramos e de seus personagens. A obra Vidas Secas, que foi publicada originalmente em 1938 e acompanha a trajetória da família de Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos e a cachorra-baleia na fuga do sertão em busca de oportunidades, teve uma edição comemorativa em relação aos seus 70 anos e a produção do Silvio Gessé, que está presente nessa grande exposição, reinterpreta as imagens feitas pelo Evandro Teixeira, além de trazer a reinterpretação das fotografias que compõem o livro Canudos 100 anos, publicado em 1997, em que Evandro eterniza em fotografias preto e branco os sobreviventes da Guerra de Canudos. Nas palavras de Esther Figueiredo,
Cores queimantes, ângulos de imagens encamados de permanência, ritualidades e berços da infância. É exatamente assim que acompanhamos o sertão poetizado por entre telas, texturas e molduras que retratam sem definir e que tingem as cores, as dores e as agonilhas de um sertão colorido quanto preto e branco. Vislumbramos na exposição os raios de luz emanados do olhar de Jessé, que enxerga o sertão com profundidade e sentimento. Da labuta do cotidiano sertanejo, do cuidado da criação, da infância em face envelhecida, dos causos contados, da imagem que projeta Fabiano e Baleia, avistamos as faces modernistas de um olhar contemporâneo que reconhece nas cores tarsilianas e nos traços de Portinari grandes influências. Ficamos à mercê de compreender o menino Jessé a cada tela, que entre marrãs e estações representa a ancestralidade catingueira que deságua em arte, tintas e coração.